A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. E dando continuidade ao nosso devocional, chegamos agora ao capítulo 16, ainda do livro que estamos meditando, Atos dos Apóstolos. E depois de vermos o capítulo 15, onde nós pudemos aprender um pouco sobre o Concílio de Jerusalém, também nós vamos ver agora, no capítulo 16, algo que eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a seguir o nosso ID por todo lugar, pregando o Evangelho a toda criatura. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 16 está escrito assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Com base nesse texto, nós vamos meditar com o tema: o valor de um bom testemunho. Paulo e Barnabé, após se separarem, seguem suas missões e seus ministérios, mas ambos com o mesmo propósito de expandir o evangelho da graça até os confins da terra e olhando para a única direção, para Jesus Cristo. A Paulo, seguindo agora com Silas, retorna à região onde ele já havia plantado a semente do Evangelho, para fortalecer e auxiliar os mais novos convertidos. Mesmo sendo expulso de Derbe e apedrejado em Listra, olha quanta prova, irmãos, Paulo não abandona os irmãos e nem a fé, e nem se deixa levar por todas as perseguições, mesmo correndo sérios riscos de vida, mas ele sabia que quem começou a boa obra é fiel para concluir. Lucas relata o início de um verdadeiro discipulado que gerou muitos frutos, onde vamos ver até chegar na última carta de Paulo, e frutos estes para o reino de Deus. Esse discípulo chamado Timóteo, ao qual nós vamos tratar muito aqui no capítulo 16, ele, mesmo tendo as diferenças que até o condenava perante a sociedade, por ser filho de uma mulher judia que conheceu um homem grego totalmente diferente um do outro, e ele veio a nascer, a sociedade o julgava, o rejeitava, ou classificava como um não-judeu ou qualquer outra pessoa excluída até de professar a sua fé. Mesmo assim, ele tinha algo muito valioso, mais valioso do que qualquer outro religioso dali. Um bom testemunho e coração reto e quebrantado para fazer o ID de Jesus, tanto que ele não resiste ao chamado e segue Paulo, cheio do Espírito Santo, a fazer o ID. Paulo, que é especialista em foi especialista em formar discípulos e cheio do Espírito Santo, chama para seguir junto com eles e continuar desbravando a levar a luz do mundo para onde ainda há trevas. Note que Paulo não se hesita, e a Bíblia ela é bem enfática em trazer e dar importância em nós conhecermos este homem chamado Timóteo. E vejamos também a sabedoria de Paulo, que mesmo após ter participado do veredito
dado à igreja pelo Concílio de Jerusalém, de que a salvação somente era possível somente pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo e por intermédio da fé, ele não se deixa levar pelos costumes da época. E um dos costumes citados aqui é a circuncisão, que, para não escandalizar diante dos religiosos a inclusão de um escolhido do Senhor, Paulo não discute, não debate se é certo ou não. Ele vai e já cumpre logo aquele regime da época e segue com o que é mais importante, a confissão de fé, para que se torne também depois um grande testemunho dessa fé para a salvação de todos aqueles que ouviram e que estão ouvindo hoje, como eu e você, para que a gente, a partir daí, crendo nesta palavra, possamos também buscar a nossa salvação. Igual a Paulo, hoje, esse contemporanismo que nós vivemos, a gente já acreditou, eu já acredito, tá no meu coração, e por intermédio dessa fé estou enxertado na videira verdadeira. Então não se deixe parar por costumes. Também não se escandalize em fazer aquilo que você não aprova, mas não perca tempo debatendo se certo ou errado. Apenas leia a palavra, pregue o evangelho, pois este é suficiente para explicar, para transformar, para tirar as escamas e para tirar uma alma vivente da morte para a vida e proporcionar um avivamento por onde esta alma transformada for, por meio da fé e do seu testemunho. Olha o valor de um bom testemunho. Não é um costume ou um dogma que vai mudar a nossa fé, mas ter um bom senso e entender que o irmão precisa do que você recebeu e pode salvar uma alma, uma casa, uma família, um povo, uma nação. Então, irmãos, antes de julgar se certo ou se errado, se judeu, se gentil, se ímpio ou não, mostre a palavra e pela palavra mostre o caminho e com seu testemunho demonstre o que somente você e Jesus, você foi apresentado a Jesus, que somente Ele salva, somente Cristo liberta, somente Cristo cura, somente Cristo batiza com o Espírito Santo e somente Jesus Cristo nos leva para o céu. Não é aquele ou aquele costume, é esse dogma ou aquele dogma, aquela lei daquela religião, determinada religião, ou da outra determinada religião. Guardar o dia ou não guardar o dia, comer o alimento ou não comer o alimento, orar de madrugada ou não orar de madrugada. Não se trata disso, se trata de ler o Evangelho, de crer no Evangelho, de pregar o Evangelho e ser por ele restaurado, pois a palavra diz que aquele que conhecer a verdade vos libertará. Então, que nós possamos ser pela fé um testemunho de valor para aquele que ainda não recebeu, possa também se fazer conhecido no reino de Deus e deixar com que Deus se faça conhecido em sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.